Esteja com sua casa, meu querido irmão. Hoje falaremos sobre Salmos 16 e eu peço que o Senhor Jesus tome você com a sua sabedoria, traga a você a graça para que você tenha entendimento. Salmos 16 diz assim: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exulto. O meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o seu santo veja decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vou começar lendo as notas de rodapé. Salmos 16. Oração pela preservação em segurança. O elemento de petição nos salmos de oração é muitas vezes relativamente curto, implorando a proteção do Senhor contra a ameaça de morte. Podia também ser chamado de um salmo de confiança. O título, poema epígrafo, no hebraico miktan. O termo permanece sem explicação, embora sempre conste dos cabeçalhos das orações davídicas em tempos de grande perigo, como, por exemplo, Salmos 56 e os 60. Continuando, nas notas de rodapé. A petição é a base para ela. O restante do salmo desenvolve-se nessa linha. Do 2 ao 4, o Senhor é o único bem de Davi. Davi não quer ter nada a ver com os deuses falsos, diante dos quais outras pessoas derramam suas libações. Capítulo 16, versículo 4. Grande será o sofrimento, em contraposição com a boa porção de Davi, que lhe outorga muita alegria. Sacrifício de sangue, sangue dos sacrifícios derramados nos altares. Nem mencionarão seus nomes, para recorrer a eles ou adorá-los. A alegria por causa da herança recebida da parte do Senhor. Davi se refere ao que o Senhor outorgou ao seu povo na terra prometida, quer a dádiva dos campos, em Números 16, 14, quer ao próprio Senhor, e a herança dos sacerdotes e dos levitas. Aqui tem algumas referências. Versículo 5, que é uma metáfora que se refere ao que o anfitrião oferece para os seus hóspedes beberem. Ao justo, o Senhor oferece um cálice de bênçãos, ou salvação. Obriga os ímpios a beberem de um cálice de ira. Faz sentido, né? O que você oferece aos visitantes justos, e quem é justo? Aquele que crê. Deus oferece cálice de bênçãos, mas ao ímpio, quem é o ímpio? Aquele que não crê, portanto não ama. Ele oferece um cálice de ira. Então, você morreu, foi visitar visitar Deus no céu, ou no plano seguinte. Aos ímpios ele oferece um cálice de ira para beber, ao visitante, e ao justo ele oferece um cálice de bênção. Ou salvação. Garantes, assim como a herança da família de cada israelita na terra prometida deveria ser garantida. Ou seja, Deus garante a nossa salvação, assim como a
a herança de terra dos israelitas era garantida, né, pelas leis judaicas. E do 7 ao 8, louvor ao Senhor que aconselha e que guarda. Ou seja, aconselha significa, ele mostra o caminho que leva à vida. E no versículo 8, com ele à minha direita, como sustentador e protetor, ideia complementada pela referência à direita de Deus. Não serei abalado. Ou seja, com ele à minha direita, eu não serei abalado. E o versículo 9 ao 11 diz assim: refere-se à alegria da segurança total. Davi fala aqui, assim como no restante dos seus salmos, primeiramente a respeito de si mesmo, e a respeito da vida que agora desfruta pela misericordiosa provisão e cuidado de Deus. O Senhor em que o salmista se refugia determina vida para este, e por isso lhe faz conhecer a vereda da vida. E não o abandonará no sepulcro, ainda que o corpo e o coração possam fraquejar. Está implícita, se não explícita nessas palavras, a confiança de que o salmista, tendo o Senhor como seu refúgio, nem mesmo o sepulcro poderá roubar-lhe a vida. Se tudo isso podia ser dito a respeito de Davi, quanto mais a respeito do prometido filho de Davi. Por isso, Pedro declara que com essas palavras Davi profetizou a respeito de Cristo e da sua ressurreição, em Atos 2, do verso 25 ao 28. O emprego semelhante por Paulo, em Atos 13, 35. Versículo 10. Há referência em primeiro lugar a Davi, mas o Salmo recebe em Cristo seu cumprimento total, e vereda da vida à tua direita. Esse Salmo 16, ele é considerado um salmo que nós chamamos de salmo de profecia messiânica, ou um salmo messiânico. Porque veja bem, o texto diz assim: não permitirás que o teu santo veja a decomposição. No versículo 10, tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja a decomposição. Aí eu te pergunto, Davi, o corpo dele se decompôs? Ou o corpo dele está mumificado, conservado como se tivesse embalsamado ou congelado por uma geleira? O corpo de Davi hoje se tornou apenas pó, apenas um monturo de ossos, de pó de osso, de cálcio. Mas Jesus não. Jesus morreu e antes que começasse a decomposição, ele ressuscitou. Mas a grande questão fica no ar. Como que Davi, milhares de anos atrás, conseguiu saber que Jesus, milhares de anos depois, morreria e antes que sofresse decomposição, ele seria tirado ali do sepulcro. Não tinha como um homem natural prever um evento futuro de milênios depois, né? Centenas de anos e de milênios depois. Não teria como esse homem saber. Então, nós chamamos isso de profecia ou prognóstico, né? Quando alguém ele passa a saber algo a respeito do futuro. Então, você tem no livro de Salmos várias referências futuras ao Messias, a Cristo, a Jesus. Então, esse é só um desses salmos que faz menção ao futuro do que Cristo haveria de passar. Então, a promessa de Cristo, ela foi promulgada e outorgada desde a antiguidade. Jesus ele não veio de surpresa e Jesus ele não veio sem embasamento retórico ou histórico. Antes de acontecer, foi anunciado o que aconteceria com ele.
ficando assim cada vez mais provado e comprovado de que ele era o Messias. Qual foi o único homem que, estando no sepulcro, seu corpo não se decompôs? Jesus. Até mesmo Lázaro, o corpo dele se decompôs. Tanto é que diziam que ele já cheirava mal. Então, Jesus é o profeta prometido, o Messias, o Cristo, aquele que Deus prometeu em Gênesis 3,15 que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que obteria vitória contra o pecado. E assim ele nos traria como uma galinha debaixo de suas asas, nos levando para a salvação em Cristo, nele mesmo. Você precisa de crer que ele era o Messias, o enviado que viria, porque todas as coisas, elas são feitas para comprovar de que ele é real e que ele veio cumprir aquilo que estava profetizado. Porque Deus nos ama e ele queria nos salvar e ele fez isso através do Cordeiro. Voltando a esse texto, veja que ele diz o seguinte: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Quando você estiver com medo, você deve usar o Senhor como se fosse um telhado em dias de chuva, ou como se ele fosse um calmante em dias de medo. O Senhor, ele é o seu refúgio. Como que você se refugia em Deus? Através de oração. Porque esse salmo é um salmo de oração. Para você que tem um ministério de profeta, eu diria que todas, se não quase todas as profecias que você receber de Deus, elas virão através de uma vida de oração. Enquanto você ora, Deus fala coisas a você para você falar para os outros. O ministério profético ele é voltado para a oração. Você está vendo que essa é uma descrição de uma oração de Davi, e nessa oração Deus fala para ele sobre o Messias, fala para ele sobre o futuro. E através de oração nós conseguimos receber do Senhor a paz que excede todo entendimento e a alegria que ele nos dá para que a nossa seja verdadeira e completa. Versículo 2: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, e não tenho nenhum bem além de ti. Olha, alguns homens, quando eu digo homens é no sentido de ser humano, alguns homens eles passam a vida inteira pensando que eles possuem alguma coisa. Mas alguns homens mais sábios, eles conseguem perceber que nessa vida eles não têm nada. Nenhum desses bens que nós usufruímos aqui são nossos, eles são apenas arrendados para nós. Então, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, usamos as coisas daqui. Depois, quando partimos, deixamos ela aqui para outro usar. Porque não existe nenhum bem que você possua além do Senhor. O Senhor Jesus é o único bem que nós possuímos. Enxergar, quando você chega no ponto de entender isso e enxergar isso com clareza, isso é sinal de que você finalmente amadureceu. Finalmente a sua maturidade chegou, né? Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem há todo o meu prazer. Deus ele tem prazer na fidelidade humana. Seja fiel, faça o Senhor ter prazer com sua vida. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Eu sinto muito, mas quem é católico, ele adora os santos e as imagens e por aí vai, como se adora um Deus. E sofrerá grande sofrimento, né? Hoje em dia, principalmente o catolicismo, mas você também tem o espiritismo e outras vertentes de espiritismo asiático e de outras partes do mundo, né? Hindu, indiano. Não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Sabe o que é isso? Você não está salvo. Você que é idólatra, Jesus ele não vai confessar o seu nome diante dos seus anjos no céu. Ele acabou de dizer aqui que a você que corre para adorar outros deuses,
os lábios do Senhor não mencionarão o seu nome. Você sabe o que isso significa? Significa o seguinte: está escrito que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, para o Senhor te confessar o seu nome, você não pode ser infiel a Ele no sentido de se prostituir cultualmente. Você deve cultuar apenas o Senhor. Se você cultua um outro Deus, você teria que recorrer a esse Deus para proferir o seu nome para que você entrasse no paraíso, porque só entra no paraíso quem tem o nome escrito no livro da vida. Mas o seu nome, você idólatra, ele não profere. Abandonem os seus falsos deuses para que vocês não entrem em condenação. Para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. É Tu que garantes o meu futuro. Veja bem, às vezes você faz o seguro de um carro, de uma moto, pensando que eles vão garantir que você terá um futuro promissor, porque você não perderá aquele dinheiro que você investiu no seu automóvel. Não. Quem garante o seu e o meu futuro é o Senhor. É Ele quem garante o nosso futuro. Então, aonde fica a ansiedade quando você contempla esse fato? Se é o Senhor quem garante o seu futuro, não é o medo que você tem de seu pai e sua mãe morrer, daquele emprego não dar certo, de você não ter o dinheiro para pagar as contas. É o Senhor quem garante seu futuro. Então, quando você entrega totalmente sua confiança nele, você se torna inabalável. A ansiedade não consegue mais te derrubar, nem a depressão. Agora, uma vez que você não contempla o fato de que é o Senhor quem garante seu futuro, aí você se torna vulnerável à ansiedade e à depressão. Por quê? Porque uma vez que você tenta ter o controle da sua própria vida nas suas mãos, você percebe que não possui. E quando você percebe que não possui, o medo se instala em você. E você fica apreensivo sobre o que pode acontecer do seu futuro que vai destruir sua vida. Mas quando você lembra, é o Senhor quem garante meu futuro, acabou. Você elimina a raiz da ansiedade, que é a falta de confiança em Deus, porque só Deus tem o poder de fato, garantir o seu futuro. Versículo 6. As divisas caíram para mim, em lugares agradáveis tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Veja, Deus muitas das vezes ele te aconselha como? No seu próprio coração, de maneira muito sutil. Deus vem e fala assim, como se fosse você conversando consigo mesmo. Nossa, deveria fazer tal coisa, deveria levar essa ansiedade em oração. Aí você está ali numa noite obscura, de dor, sofrimento e tristeza. E você pensa, o que eu faço para sair desse problema? Aí no seu próprio coração vem uma resposta, uma consciência, um pensamento, e você pensa que é você, mas não é. É o Senhor trabalhando no seu coração e falando através dele, para você ter a saída daquilo. Exatamente no momento que você precisa. Ele fala através do seu coração. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Com ele à minha direita significa que Deus está do seu lado mais confiável. Então, com ele à sua direita, mesmo que existam coisas abaláveis a você, elas não conseguirão te derrubar seu equilíbrio emocional, sua inteligência emocional. Por isso, meu coração se alegra e no íntimo eu exulto. Exultação é um nível 2 de alegria, um nível maior. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro e não permitirás que o teu santo sofra com decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Você sabe o que significa isso? O céu é um lugar de eterno prazer e de alegria plena. Você sabe o que é alegria plena?
É um novo tipo de alegria que você não conhece. Quando eu e você morrermos, nós que cremos em Cristo, entraremos num estado de alegria plena. Todo mundo aqui nesse mundo, todas as pessoas aqui nesse mundo buscam a felicidade plena, a felicidade verdadeira. Mas eles não conseguem. Por quê? Porque como é que você achará algo nesse mundo que foi prometido apenas para o mundo vindouro? Então, alegria plena você só terá após a morte. E se você morrer crendo em Cristo, que nós temos livre acesso a Deus por meio da graça. A graça, mediante a fé, nos dá essa livre salvação. Mas quando você morre e entra nessa livre salvação, a partir desse momento você tem alegria plena. Você sabe o que é plenitude? Plenitude é uma palavra que tem o sentido de integralidade, totalidade. Então, não é mais ou menos. Aqui, ó, aqui é metade do meu rosto e aqui é outra metade. O meu rosto pleno é isso daqui, é ele completo. Já uma parte do meu rosto é isso aqui, vamos dizer, um pedaço do meu rosto. Quando o texto diz que haveremos de ter alegria plena, significa que, diferente da alegria desse mundo, a nossa alegria futura é completa. É um novo tipo de alegria que você não conhece. É uma alegria que ela não é parcial e ela nem é passageira, mas ela é firme, fixa, imutável e eterna. Não passa e é completa. É um novo nível de alegria, de felicidade. Não essa felicidade que você tem quando você vai para a balada, ou pratica um adultério, ou cheira cocaína, ou fuma crack, ou tem relação sexual, ou seja o que for. É um novo tipo de alegria que você nunca vai conhecer se você perecer no inferno. Mas, além dela, tem um prazer eterno. Então, o contraste bíblico é que, enquanto que o inferno é sofrimento eterno, o paraíso é prazer, alegria eterna. Aí eu te pergunto, para qual lugar você quer ir? Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer revelação e salvação para todas essas pessoas, que eles entendam que o sofrimento e a dor deles tenha que ser transformado em orações, assim como o seu servo Davi fazia, para que eles cresçam na graça, na sabedoria e no conhecimento. Senhor, que o Senhor possa enviar nos 4 cantos da terra esses vídeos e esse vídeo específico, para que a pessoa que o Senhor quer falar e que está com o coração disposto a receber, ela possa ter vida e vida em abundância. Assim seja, no nome de Jesus Cristo. Amém.